Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Olá, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, graça e paz, boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É mais um culto da Igreja Metodista em Jardim Colorado e este culto é feito para você, mas primeiramente para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus diz nos Salmos de número 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará enquanto servirmos ao Senhor. E nesta noite eu quero te convidar para viver um culto onde a palavra de Deus possa ser relevante para a sua vida e que você também se torne um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente relevante em favor do reino de Deus. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale com você em cada ato deste culto nesta noite, em nome de Jesus. Aproveite os louvores, todo o tempo precioso de adoração que vamos viver nesta noite. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e
imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu
não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Boa noite, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, amém? Nesse momento de abertura do culto, nesse momento de adoração ao Senhor, nesse momento também de confissão, né? Eu quero te convidar a estar abrindo a sua Bíblia lá no livro de Salmo, número 42. Salmo 42. Nós estaremos lendo apenas 2 versículos. Apenas o versículo 5 e o versículo 6, amém? Salmo 42, 5 e 6 diz assim: Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, amém? Que neste momento, né, de pandemia, muitas vezes nosso coração se abate, muitas vezes a nossa vida fica abatida por estar longe de alguns familiares, não conversando com alguém, né, que nós gostaríamos de conversar, muitas vezes longe da família, muitas vezes, né, sozinho, sem muita gente para conversar, a gente acaba se abatendo, desanimando, né? Então o Senhor no versículo 6 fala assim, ó, porque está abatida a minha alma, né? E porque se perturba dentro de mim. Mas no versículo 5 nós vemos aí, ó, espere em Deus, pois ainda o louvarei, né? A Ele meu auxílio e Deus meu. Ou seja, se você está com o coração abatido, se você está desanimado ou se sentindo desamparado, eu te convido a fazer isso que o versículo 6 está nos relatando, né? Versículo 5, aliás. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele é meu auxílio e Deus meu. Então que Ele possa ser o seu auxílio, que Ele possa ser o seu Deus, porque Ele continua sendo Deus, mesmo em meio a tudo que nós estamos passando, Ele continua no controle e continua sendo Deus, amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando nesse momento, nos consagrando e agradecendo ao Senhor, amém? Pai, nesse momento nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Deus. Pai, nós te pedimos que o Senhor, Deus, venha de encontro aos nossos corações, Deus, tirando muitas vezes o abatimento, muitas vezes o desânimo, Deus, e que Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos revigorando, Pai, nos enchendo da Tua presença, Deus. Pai, que Teu Espírito Santo nos esteja reanimando novamente, Pai. Pai, se nós estamos com o coração abatido, Deus, Pai, vem de encontro aos nossos corações, Deus. Pai, já te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes também esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo, Pai. Muitas vezes focamos no problema, Deus, muitas vezes focamos na dificuldade, Pai, e esquecemos das maravilhas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e através das nossas vidas, Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai, te pedindo perdão, Deus, e nós pedimos, Pai, abre os nossos olhos, Pai, abre os nossos olhos físicos e os nossos olhos espirituais, Deus, para que nós possamos ver as maravilhas, ver o Seu trabalhar sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estão ao nosso redor também, Deus. Por isso, Pai, nós oramos, nós te agradecemos e nós te rendemos graça neste momento, Pai. Queremos te dizer, Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Deus. Por isso, Pai, venha de encontro ao nosso coração nesse culto, Pai, e fala, Deus, cada vez mais, para que nós possamos, Deus, ser cada vez mais santos, cada vez buscar mais o Senhor, Deus, e cada vez mais se render aos Teus pés, Deus. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Irmão e irmã, este é o momento dos dízimos e as ofertas.
As contribuições recebidas têm sido essenciais para a manutenção dos nossos compromissos e também para estarmos ajudando quem está precisando neste momento. Você poderá fazer a contribuição, os dados bancários estarão na tela. Se houver alguma dificuldade, entre em contato com a nossa igreja. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo
que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Queridos, nós voltamos e este momento é o momento da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em duas passagens bíblicas do Novo Testamento. Uma está em Mateus, no capítulo de número 11, e a outra está em Gálatas, capítulo de número 6. Nós faremos a leitura primeiro de Gálatas e depois a do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Então quero que você acompanhe comigo esta noite o tema bíblico que eu tenho, o tema diante da palavra, o texto que nós vamos partilhar. Eu dei a pregação como tema nesta noite: sonhos voltados para Deus tornam-se relevantes. Então vamos aos textos bíblicos para partilharmos dessa noite a questão da relevância, de sermos relevantes no reino de Deus. E o texto, capítulo de número 6 de Gálatas, verso de número 9, diz assim para mim e para você: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora o texto lá em Mateus, capítulo de número 11, o verso de número 28, 29 e 30, textos que nós pregamos, palavras que nós acabamos em alguns momentos voltando a partilhar, porque a Bíblia sempre nos renova nessas mensagens. E o texto bíblico, a partir do verso de número 28 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Feche seus olhos, querido irmão e querida irmã, amigo e amiga. Vamos orar em reverência ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo assentado, se você puder se colocar de joelhos, se você quiser se colocar de pé, vamos orar nesse instante. Pai, queremos te dar graças neste momento, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Queremos te pedir perdão mais uma vez por aquilo que não fazemos, ó Pai, mas queremos te agradecer por aquilo que o Senhor já nos impulsionou a fazer, ó Pai. E nesta noite queremos entender com profundidade, ó Pai, o que é ser um homem e uma mulher de Deus relevantes para o reino de Deus e para a tua obra. É nas suas mãos que nós entregamos, ó Pai, este culto, esta palavra, que diminua eu e cresça o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E amado irmão e amada irmã, a palavra principal que eu quero iniciar nesta noite, a palavra, a mensagem, é relevante, relevância. E ser relevante é fazer a diferença. Fazer a diferença na vida de alguém. Esse é o ponto principal desta noite. E relevante, amado irmão e amada irmã, ser relevante é aliviar, elevar, levantar, tirar o fardo daquela pessoa, fazer com que ela viva com pouco peso e tenha principalmente esperança na sua vida. Ser relevante, amado irmão e amada irmã, não tem a ver conosco, mas com quem ajudamos. Para aquela pessoa que foi ajudada, você foi relevante. Ela entende este processo. Não é aparência ou beleza, mas
utilidade quando se estende a mão para alguém com problema e ajuda, nos tornamos relevantes para ele ou para ela. Ser relevante é ser parte da solução do problema de alguém. E é isso, amado irmão e amada irmã. Muitos são parte do problema ou neutros. Para esses, o melhor significado é irrelevantes. E segundo o dicionário, são desinteressantes, desimportantes, insignificantes. Um ditado que nós conhecemos muito bem: pouco ajuda. E nós precisamos lembrar de algumas coisas. Quem faz coisas que não estão dispostos a participar de uma forma relevante está atrapalhando o processo, né? Pouco ajuda quem não atrapalha. Então, queridos irmãos e irmãs, se já tem muita gente atrapalhando, vou abrir aqui um parênteses para mim e para você: seja relevante, faça a diferença. Essa semana foi marcada por fracassos religiosos. O que muito foi apresentado ao mundo, à sociedade, ao povo brasileiro de modo geral, a ênfase foi, até a notícia, os pontos que foram apresentados, a foto que foi divulgada, ali um espírita, um católico, e uma evangélica. E foi falado a semana toda sobre eles. As pessoas alimentaram um discurso de certa forma até de ódio. Eu não estou aqui para defender eles, eu não sou advogado de nenhum deles e não fui a favor de nada daquilo que eles fizeram, mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós aproveitamos o nosso tempo alimentando aquilo que já está desgraçado. Nós já estamos vivendo num tempo tão difícil, meus irmãos e minhas irmãs, tanta desgraça acontecendo, tantas pessoas morrendo, tantas famílias enlutadas, e ainda tem esse assunto que acaba se tornando um assunto paralelo e que acaba se tornando relevante. E não é esse o objetivo que o Jesus Cristo de Nazaré tem para a minha vida, não é esse o objetivo que Deus tem para a sua vida, não é esse o objetivo que nós precisamos viver como homens e mulheres, jovens, adolescentes, filhos e filhas de Deus, num processo de ser relevantes em favor do próximo. Então vamos, queridos e queridas, voltar às passagens bíblicas. Essas duas passagens, elas precisam ser lidas, de certa forma, num contexto a qual ele leve eu e a você entendermos de uma forma meio que literal os textos bíblicos que nós lemos nessa noite. E eu vou voltar aqui ao ponto específico daquilo que eu estou pregando para você nesta noite. E essas passagens, elas são a base, de dois textos bíblicos do Novo Testamento. O que a pessoa semear, isso também colherá. E o outro contexto de Jesus, o Salvador dos humildes: venham a mim, ou vinde a mim todos. Não são alguns, nem algumas, todos vós e todas que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nas duas passagens a palavra todos aparece. E eu quero convidá-los nesta noite para refletirmos sobre sermos relevantes. Desde o último domingo, a Igreja Metodista em Jardim Colorado, também com a colaboração de alguns amigos e amigas, nós começamos a viver um sonho de Deus e que se tornou realidade na quarta-feira. Na sexta-feira, esse alimento continuou a fazer diferença no meio do povo. E nós, de certa forma, fomos relevantes em uma obra em favor de Cristo. Muitas pessoas já devem ter visto no Facebook, outras viram pelo WhatsApp, pelo Instagram. Nesta semana nós fizemos uma ação muito especial. A igreja, irmãos e irmãs, amigos e amigas, fizemos uma ação muito especial. Estivemos entregando 60 cobertores nas ruas para moradores de ruas. Fizemos 60 caldos verdes para entregar. Entregamos também 60 meias, 60 toucas, 60 kits
que é um kit de proteção contra o Covid, um álcool em gel, uma máscara, querido irmão e querida irmã, e um sabonete. Fizemos todo esse processo, fomos em lugares, amados irmãos e irmãs, onde as pessoas realmente estão nas ruas, lugares simples, lugares pobres, encontramos pessoas em situações lastimáveis, mas ali nós fomos, amados irmãos e irmãs, para sermos relevantes, agirmos com o propósito do Senhor Jesus Cristo, pregarmos o Evangelho, ajudarmos aquelas pessoas de forma social e fazermos a diferença. Mas pastor, se você está dizendo que isso não tem a ver com sucesso, não tem a ver com essas coisas, por que você está dizendo? Eu estou falando para você e anunciando em meio à palavra de Deus nesta noite, para que você pense nisso. Você talvez seja uma pessoa invisível em muitos outros aspectos, mas você pode ser uma pessoa relevante para a salvação de uma vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós, queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos como base de fé, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela muda a ótica, o sentido de tudo aquilo que o mundo muitas vezes apresenta para nós. Quando nós ouvimos o Senhor Jesus falando em nossos corações por meio de sonhos, como foi o que aconteceu com a igreja do Senhor no último domingo até o meio da semana e passou-se pela semana, foi algo tremendamente poderoso, porque Deus tinha um propósito conosco de sermos relevantes e fazermos com que isso multiplicasse para outras vidas, amados irmãos e irmãs. E queridos e queridas, falei isso na semana para a igreja em um dos cultos do nosso encontro do Vigia e Ora. Talvez há 1 ano atrás, talvez há 5 anos, há 10 anos atrás, você tenha sido uma pessoa relevante, tenha abençoado pessoas, tenha dado algo a alguém, tenha levado um cobertor, tenha levado um alimento, tenha feito alguma coisa, mas eu quero te dizer nesta noite, meu querido e minha querida, nós não podemos ser saudosistas. Nós precisamos viver também os momentos e as oportunidades que Deus nos dá. E eu lhe pergunto, hoje, seu coração está queimando por vidas? Há uma missão e uma ação em seu coração? Sua vida, seu coração se alegra quando falamos ou quando você mesmo diz, vamos abençoar alguém ou precisamos abençoar alguém, vamos recolher alimentos, roupas para abençoar vidas? Preste atenção, amado irmão e amada irmã. Isso precisa estar conectado em seu coração, não ser apenas assistencialista, mas sim ser um homem e uma mulher relevante, que abençoa, que cuida, que transforma, que restaura e cura a vida de alguém por meio e por amor de Cristo Jesus. E pelo seu poder verdadeiramente, amado irmão e amada irmã. É fato e importante saber que temos, todos e todas, a oportunidade de fazer algo por alguém. Eu e você podemos sair das nossas casas com cuidado, ou até mesmo como aconteceu nessa semana, e glória a Deus por isso, a igreja foi alimentada de uma forma muito especial e espiritual nesta semana. Algumas pessoas realmente saíram para as ruas para entregar os alimentos, como aconteceu nessa semana, mas muitas pessoas, principalmente aqueles que tinham a necessidade de ficar cuidando-se de si por conta da idade ou por algum problema de saúde, ficaram orando até que nós anunciamos o nosso retorno para as casas. Saímos da igreja às 9 horas da noite, chegamos em casa depois da 1 hora da manhã, andando por vários lugares, e foi maravilhoso poder ver uma mensagem de alguém dizendo, eu estava orando até agora. E eu tenho certeza que muitos homens e mulheres, jovens e crianças estiveram intercedendo, enquanto um povo direcionado por Deus, alimentado por um grande grupo, diante de um sonho de Deus, saiu com o propósito de cuidar e de salvar vidas. Amados irmãos e irmãs,
nós atendemos muitos moradores de ruas. Foram 60 pessoas que receberam ali um alimento. Simples, uma marmita, um caldo verde, mas algumas coisas que eu acabei de citar, meia, cobertor, touca. E amados irmãos e irmãs, esse foi um grupo da Igreja Metodista em Jardim Colorado com alguns outros amigos e amigas que fizeram. Quantas outras pessoas que estão me ouvindo e essa mensagem está chegando a tantas pessoas que podem fazer a diferença e fazer um mundo melhor e ser relevante. Essa é a motivação que eu quero trazer para você, meu querido e minha querida, nesta noite. De alguma forma você pode participar do projeto e do plano e do sonho de Deus de salvar e mudar vidas. As passagens bíblicas que nós lemos nesta noite, uma em Gálatas e outra em Mateus. Jesus ensinou o apóstolo Paulo aprendeu, o apóstolo Paulo multiplicou este ensinamento, amados irmãos e amadas irmãs, e agora cabe a nós continuarmos fazendo e sendo o canal de bênção de Deus para outras vidas. Primeiro, o texto bíblico diz para mim e para você, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, senão, o que, queridos irmãos e irmãs? Não desanimarmos. Hein, Nicolas, Azaf, Camila? Se não desanimarmos. É isso que a palavra nos diz. Não podemos desanimar. Irmãos e irmãs, eu estou orando para que quando voltarmos ao templo, saibamos acolher as pessoas. Que como igreja sejamos um espelho das boas novas de vida, de salvação e paz. Mas além disso, meu irmão e minha irmã, que sejamos conhecidos por aqueles e aquelas que não se cansaram de fazer o bem, que não desanimaram e a colheita veio para a glória de Deus Pai. Aleluias! Segundo, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. O próprio Jesus disse isso para mim e para você, porque Ele é manso e humilde de coração. Venham, vou dar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que você reflita e guarde também isso em seu coração. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, e nós estamos tendo oportunidades, façamos o bem a todos. A Bíblia ainda inclui, mas principalmente aos da família da fé. E eu quero falar para você também um ponto muito especial. Durante esses 5 meses que estamos vivendo de pandemia, nós estamos ajudando muitos e muitas também da família da fé. E expandimos esse processo tão especial. E Jesus disse, e Jesus chamou, e Jesus falou: vinde a mim, amados irmãos e irmãs. Atente-se ao que eu vou dizer neste momento diante da palavra de Deus que nós acabamos de ler. Não conseguimos fazer o bem para todos e todas o tempo todo. É impossível, eu e você não temos energia e força suficiente para isso. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, e nós temos limites, nós precisamos estabelecer prioridades, mas enquanto tivermos oportunidades, é isso que a palavra de Deus nos diz, façamos o bem a todos. E levemos todos e todas que pudermos a Jesus, pois Ele alivia o fardo. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz para fazer e não justificar o que não fez, ou ser saudosista com o que já fez. Ela está dizendo sim, fazer o bem a todos. Eu creio que a suprema vontade de Deus em relação ao mundo é que todos os seus filhos e filhas sejam salvos. Mas enquanto isso não acontece, que sejam todos cuidados.
por Deus e pelos filhos de Deus que têm condições para isso. Precisamos ser verdadeiramente discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Ele é fantástico, amados irmãos e irmãs. Ele, pelo Espírito Santo, Ele não faz com que sejamos escravizados por formas e regras humanas. Ele nos eleva, Ele nos leva a sermos aqueles que são anunciadores e são relevantes para a glória de Deus Pai. E amados irmãos e irmãs, Jesus deixou conosco e com os seus discípulos ensinamentos para nos prosseguirmos multiplicando as boas novas, as boas obras. E uma delas é não se cansar de fazer o bem enquanto tivermos oportunidades, e fazer o bem a todos e todas, porque no tempo certo faremos a colheita. É o que a Bíblia e a palavra de Deus diz. Eu já estou indo praticamente para o final da mensagem. Em Gálatas capítulo 4, verso de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Queridos e queridas, se nesta semana você e eu fizermos algo por uma pessoa, já seremos relevantes. Pense nisso. Pense naquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer por meio e através da sua vida. Seja relevante para a glória de Deus Pai. Eu quero orar com você nesse encerramento. Ainda quero te dizer, meu irmão e minha irmã, se tem algo que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite, não deixe para depois. Pode procurar a gente. Pode nos procurar como irmãos, como pastor, como filhos da fé, para que nós possamos fazer algo novo juntos. Deus está clamando por filhos e filhas que queiram ser relevantes em favor do reino de Deus. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus realmente tenha fortalecido a sua vida e que você possa ter sentido o derramar da glória de Deus sobre a sua vida, te dando paz, alegria e a certeza que seguir Jesus, seguir os passos do Senhor Jesus, te tira o peso e faz com que você seja importante, agindo de uma forma a cuidar de outras vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por este culto, Pai. Queremos te dar graças por tudo aquilo que vivemos, ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite, ó Pai. Te chamamos, ó Pai, de Paizinho, porque cremos, ó Deus, que o teu cuidado sobre nós é assim. Pai amado, nesta noite eu lhe peço, vá de encontro a todos os moradores de rua, Pai, a todas as pessoas que estão passando por alguma necessidade, às vezes até mesmo em uma própria casa, Deus, que o Senhor e pelo teu Santo Espírito, Deus, faça uma visita, faça um alimento, ó Pai, que possamos ser instrumentos, que alguém, Deus, seja relevante em bater na porta e dizer, olha aqui, tem algo de Deus para a sua vida, e que em nome de Jesus possamos ter uma semana fortalecidos e alimentados pela tua presença. Amém e amém. Estenda a sua mão e receba a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre, e todos dizem amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Ouça o louvor, uma boa semana em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça
voz, receba isso hoje aí. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Declaramos a bênção do Senhor, receba sobre tua casa. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Ele é contigo.